Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast do Dados Críticos. Eu sou o Theory e estamos aqui hoje para mais um papo crítico. Hoje com a pessoa, um convidado muito especial, o Kaz, lá do Tear dos Mundos. E Kaz, assim, eu fico honrado, cara, você topar aí a gente bater esse papo, porque o Tear dos Mundos é um canal, assim, que foi grande e é ainda uma grande referência pra mim, enquanto produtor de conteúdo aqui no YouTube, né? Porque eu me inspiro muito no modo como vocês fazem as lives lá de vocês, né? Mas antes de começar e falar um pouco disso, eu queria ouvir de você, assim, quando você vai se apresentar pra galera, né? Quem que é o Kaz, né? Por que desse apelido? Como é que você se apresenta, cara? Cara, é uma pergunta difícil essa, né? Como você se apresenta? Bom, sou o Kaz, né? Minha persona na internet. As pessoas sempre perguntam por que Kaz e tal. É que quando eu tinha um podcast de anime, veja só você, lá por 2008, e a gente... Esse podcast era com o Capo, que também é do TEAR, e a gente tava nessa pilha de fazer podcast, a gente tinha descoberto o Nerdcast, e a gente ficou muito animado com o formato, e a gente queria fazer, mas a gente tinha medo, assim, de, tipo, qual que vai ser a recepção da internet, tipo, a gente, tipo, mesmo naquela época, a gente já tinha essa noção de, tipo, as pessoas podem ser massacradas na internet, então a gente queria ter um apelido pra meio que nos proteger e tal, e eu adotei esse apelido, pouca gente, acho que presume isso sozinho, mas eu peguei esse apelido do empresário do Puff M. Yumi, que era não sei se você conhece esse desenho, mas caso era empresário. É um desenho bem... não sei se pode se categorizar como um anime, ele até acho que é mais ocidental e tal, mas é sobre uma dupla de garotas que... É um desenho sobre essa dupla que fez muito sucesso no Japão, assim, que canta uma música popzinha, até meio infanto-juvenil e tal, e tinha esse desenho meio bobinho, e o empresário dela se chamava Kaz, só escrevia diferente, era C-A-Z, mas é daí que eu tirei essa parada, mais pelo som do que qualquer outra coisa. Pela sonoridade, né? Pô, mas é interessante você falar isso, cara, de vocês terem essa noção, pelo que você tá falando, tem bastante tempo isso, né? Mas já tem essa noção a internet, independente do que a gente faça, pode ter uma recepção ali que vai criticar, né? Até porque no início, quando a gente tá aprendendo a fazer conteúdo ou produzir, a gente não é muito bom, né, cara? A gente vai aprendendo aos poucos, enquanto a gente vai fazendo. Então, tipo assim, a gente se espelha, sei lá, no Nerdcast, mas, cara, muitas vezes é quase uma cópia de baixa qualidade no começo, quando a gente tá fazendo, né, cara? Com certeza. A gente começou, assim, bem várzea. Na época eu tinha um microfonezinho de pedestal e a gente, tipo, fez isso. Era muito ruim, assim. Inclusive, tipo, até a gente costuma brincar um pouco disso. A gente éramos outras pessoas naquela época, né? Com outros pensamentos. A gente fez entre 2008 e 2010 e tal. E desde então a gente aprendeu muito, tanto em questão de produzir conteúdo, como de ser pessoas melhores, né? Então é meio que isso, era muito ruim e tal. A gente até acho que não tem mais na internet, eu espero que continue assim, pra ser sincero. Não, mas eu acho que isso é muito importante, porque eu sempre falo isso aqui no canal, eu tenho uns vídeos tentando incentivar a galera a produzir e tudo mais, uma coisa que eu falo, olha, cara, se você for esperar, você ter os equipamentos, você saber falar e tudo mais, você nunca vai fazer, porque você nunca vai estar pronto, e a gente aprende enquanto faz, eu acho, né? Eu acho que isso vale pra produção de conteúdo, acho que isso vale pra mestrar também. Você concorda comigo? Eu tô viajando aqui. Concordo, não, total. Eu só... Uma adição, na verdade, é que cada vez... eu diria que fica mais difícil de começar, porque esse início, ele pode ser muito frustrante, né, na produção de conteúdo, onde você não vai ter público, somente stream, né, você vai estar streamando pra ninguém, e a régua vai subindo. Então, por exemplo, o TEAR, a gente começou ali em 2016, não tinha tantos canais, tinha os pioneiros ali, o Gruntário, o Azecos, tinha mais alguns perdidos no Play, e uma meia dúzia, e digamos, a régua era baixa, porque ninguém tinha equipamentos tão bons, era um ou outro que tinha equipamento bom, tudo era meio várzea. Hoje é difícil começar com um equipamento que não tá legal, porque muita gente vai olhar e vai falar, puta, eu não quero assistir isso, eu vou assistir outra coisa. Então você tem que dar uma persistida ali, você tem que meter as caras e lidar um pouco com essa frustração desse início que é tortuoso. E claro, como tem muito mais canais hoje, muito mais gente streamando ou fazendo podcast, independente da área, tem mais
mais gente fazendo. Tem mais, digamos assim, concorrência e tem mais pessoas com quem vão te comparar, né? Então, eu diria que foi mais fácil pra gente começar lá atrás do que seria começar hoje. Isso, eu concordo demais com isso que você fala, cara, porque é cada vez mais difícil, assim, a linha vai ficando mais alta, sabe? O mínimo aceitável, até por ter mais gente produzindo, igual você falou, tem mais opção que se escolher, né? Mas aqui uma coisa que eu falo, eu até começo as lives aqui, pouco, acho que entra nesse assunto que a gente tava conversando, que eu sempre iniciei as lives de RPG aqui do canal, falando assim, olha, essa live não é feita pra ser assistida. Por que eu faço isso? Porque, por mais que eu faça overlay e tudo mais, o meu objetivo é mostrar, tipo, os bastidores, sabe? Da coisa. Uhum. Mostrar os problemas que dá, porque eu acho que isso às vezes, cara, fazer live e mestrar, muitas vezes é muito problemático, assim, né? E quando você tem lives, eu já vejo várias lives por aí, que onde o que acontece é que acaba se tendo uma impressão, né, devido a alto nível de produção e tudo mais, que é tudo bonitinho, sabe? Que é tudo perfeito, que todo mundo, que nunca tem erro de regra, que nunca tem aquele momento chato na mesa de discussão, aquele momento de barriga que eu falo, né, que fica comprando item, demorando um tempão. Isso vai acontecer nas mesas e até aquele efeito do Matthew Mercer, né, que o pessoal fala, da comparação de que minha mesa precisa ser assim, sendo que não, né, cada mesa pode ser diferente. Então eu começo a mesa falando, olha, essa live não é feita pra ser assistida exatamente um pouco nesse sentido, né, de ser quase uma anti-live. Então vai ter momentos aqui que vai ser horrível mesmo, tá? E fica aqui quem quer, o objetivo aqui não vai ser muito público não, sabe? É mais a gente ter essa conversa mesmo aqui. Mas é igual você tava falando, o limite, o nível mínimo é cada vez mais difícil porque a gente tem cada vez mais pessoas produzindo. E tem mais opção e a pessoa pode escolher, essa live desse cara aqui que tá caindo na live toda hora, não vou assistir isso aqui. E você perde aquela pessoa que muitas vezes queria o RPG como um entretenimento, ela quer assistir ali o mais rápido, ela quer o mais fácil de consumir, né? Sendo que, cara, é uma linha tênue, cara. Como é que vocês lidam com isso lá no Teatro dos Mundos, assim, nas lives de vocês, entre o que é o jogo e o que é, assim, o conteúdo, o show? O show, perfeito. Primeiro que a gente tenta fazer essa distinção em ter meio que dois produtos básicos ali. Então a gente tem a stream, onde, como você disse, vai ter essa barriga, vai ter erro de regra, vai ter retcon, vai ter problemas técnicos, se bem que a gente foi melhorando com o tempo e isso foi diminuindo, mas a gente costumava brincar lá no início, era muito comum, porque também o equipamento que a gente foi tendo, até que naturalmente, né, melhorando nossos computadores, a internet melhorando também, isso foi diminuindo, mas então a gente tem a stream, que digamos que é esse produto mais bruto, e aí a gente tem meio que como você faz, essa versão editada, onde aí a gente tira muito dessa barriga, tira desses erros, tenta deixar mais fluido, ser mais um produto de entretenimento. Então, ter essa distinção. Mas, por um lado, a gente ali no canal, principalmente no YouTube, a gente quer entregar digamos assim, esse produto de entretenimento e que as lives seja algo mais, digamos, orgânico, né? Mas o que eu tava dizendo é que a gente gosta de salientar, evitar esse efeito Mercer, digamos assim, né? Que é uma mesa como outra qualquer, a gente só tem, digamos assim, uma produção a mais e o resto, sei lá, quando dá certo, né? A sintonia entre a gente, né? Porque às vezes, sei lá, alguém assiste ali uma mesa nossa e se identifica, curte muito e fica com essa impressão que você falou de, puta, eu nunca vou ter isso, ou essas pessoas são super experientes, é por isso que elas conseguem. Na verdade, eu sempre tento responder todo mundo ali, que fala, o que talvez mude de uma mesa para outra é que essa mesa a gente teve uma sintonia muito boa, mesmo entre as nossas mesas nem sempre isso acontece, tem jogos nossos que são péssimos, que simplesmente não clica, às vezes não dá por N motivos, tem jogos que dão certo, que a gente se diverte muito, que o público aceita, mas não tem nada, digamos assim, a gente não faz nada de especial, assim, tipo, tirando uma produção que talvez você não tenha na sua mesa, na sua casa, a gente não faz nada de especial. É que até com a popularização, tipo, a mesa do Selbit, que é, uma super produção, a galera, tem muita gente que começa vendo, né, esses jogos, tem o seu primeiro contato e acha que isso é a regra do RPG, e que
pra ser RPG, precisa ser assim, precisa ser como o Cellbit, que, tipo, tem milhões de coisas, tem uma trilha sonora exclusiva, tem uma mesa 3D, tem operador de câmera, todas. Isso não precisa, essa é real, tá ligado? E o que mais me chamou a atenção no canal de vocês quando eu conheci, cara, foi exatamente isso que você tá falando. É esse cuidado com essa produção a mais, assim, me chama muita atenção o cuidado que vocês têm de montar o overlay, né, de pensar no overlay de forma que ela se identifique com o tema do jogo e não chame mais atenção do que o jogo em si, que o jogo é o principal. E eu uso isso muito de inspiração pra criar as minhas aqui, então, quando eu vou fazer o overlay, cara, certeza absoluta, tem inspiração que eu peguei lá do Terra dos Mundos, né? Mas o que mais me chama atenção, cara, é assim, exatamente isso. Vocês jogam com quem vocês querem, vocês chamam quem vocês querem jogar, não clicou o jogo, é isso, gente. Esse é o RPG. A primeira mesa que eu assisti de vocês foi uma mesa de Fate. Vocês jogaram Crows, né? Que é baseado lá no mangá, né? E eu falei, cara, eu tava querendo aprender Fate. Eu falei, cara, que foda, né? Porque eles conseguem aqui juntos, um tá ajudando o outro ali a criar esse clima do jogo, do anime, no caso, do que vocês estavam querendo emular ali, né? E me chama a atenção que, de modo geral, vocês focam em sistemas e cenários mais narrativos, né? Eu acho que é o foco de vocês mesmo. É um foco intencional ou é algo assim, que foi acontecendo? Não, é um pouco intencional. Até voltando um pouco, antes de eu explicar mais sobre isso, essa questão é que a gente também cai em algumas armadilhas e acho que isso é importante até para desmistificar um pouco as coisas, né? Então, às vezes a gente cai numa armadilha sei lá, a gente joga uma mesa e tem uma recepção muito legal do público. E aí você vai pra próxima mesa, já aconteceu isso comigo, não, tem que fazer uma produção melhor, uma coisa maior e não sei o quê. E aí o jogo não clica, e aí rola toda uma decepção. Já tive mesas que eu fiquei até com uma ansiedade muito grande pra jogar, e isso me prejudicou, mas foi algo que ao longo do tempo a gente meio que foi aprendendo a administrar, cara, é só um jogo, e às vezes um jogo totalmente descompromissado é um jogo que clica e dá muito certo. O Crows, eu acho que é um bom exemplo. A gente meio que, vamos jogar esse bagulho? Vamos! E aí deu certo, e às vezes a gente veio, não, vamos fazer uma super produção, porque esse jogo vai ser foda, e aí o jogo não é bom. Mas sobre essa pergunta, é um canal mais narrativo, a gente, quando a gente iniciou, né, que como que mais ou menos surgiu o TEAR, né? Eu e o Chess, a gente fazia parte de um grupo, que o Chess tem um podcast, que também a frequência é semelhante ao do TEAR, acontece de vez em quando, que é o Escudo do Mestre, né? É um podcast que ele tem há bastante tempo, inclusive. E lá eles estavam jogando algumas sessões e eles me chamaram pra jogar uma mesa de Monster Hearts, isso lá em 2014, e deu muito certo, clicou muito o grupo, e a gente meio que ficou naquele grupo e a gente começou a jogar jogos diferentes. Então, quando eu vim com a ideia de fazer o TEAR, porque eu tinha acabado de descobrir esse rolê com o canal do Azecos e do Gruntar, a gente veio meio que com a ideia, vamos jogar alguns jogos mais diferentes, não que a gente vai deixar de jogar jogos mainstream, tipo o D&D da vida, o Vampiro, mas vamos trazer jogos que a gente tá consumindo, jogos diferentes, jogos novos. Então a gente se orgulha muito do TEAR ter um quê meio de vanguarda, sabe? De buscar jogos diferentes, jogos que não estão muito no radar das pessoas, mas a gente não tem problema vamos jogar o jogo que tá super bombando aí, não tem esse problema, mas a gente traz muito disso, e aí traz muitos jogos indies, e tem muito jogo indie que é meio que nosso gosto, que cai pro narrativo. Não que a gente também desgoste dos outros, mas acaba que é muito, como quem narra mais é o Chess e eu, é muito do nosso gosto pelos jogos. Isso que mais me encantou, assim, me encanta no canal de vocês, é porque vocês fazem, né, a frequência, igual você falou, de vez em quando tem, mas é quando você tá com vontade de fazer, e você sente que eu quero jogar esse sistema, eu quero fazer essa mesa, e eu acho que isso isso transborda. Eu consigo ver, assim, consumindo o conteúdo de vocês e acompanhando, que, você tá ali querendo tá ali. É porque eu também caí nessa armadilha, tá, cara? Então, deu certo aqui nessa mesa, então vamos fazer uma mesa, sei lá, vou fazer uma abertura mais bonita, vou preparar aqui, preparei eu como mestre, né? Preparei um super mega plot na minha cabeça, e, cara, o jogo não desenvolveu, parecia que não andava, e eu senti que, eu coloquei expectativa demais naquilo, né?
pô, nunca batia a minha expectativa com a realidade do jogo, porque ela era gigantesca. E aí, a cada jogo, era só uma lembrança da minha frustração. E, pô, isso vai te consumindo, porque se a sua expectativa é gigantesca e você tá ali querendo que aquilo seja gigantesco, cara, RPG, às vezes, não vai ser gigantesco, sabe? Às vezes, o que é legal do RPG vai ser aquela conversa na taverna, que o jogador vai lembrar e que, pô, né, vai ter cenas épicas, né? Mas eu acho que precisa ter essa dinâmica. E eu acho que quando você traz o sistema narrativo, eu sinto que muitos deles têm ferramentas pra te ajudar a passar a bola. Tipo assim, beleza, eu tô narrando aqui agora, eu tô criando, mas você, jogador, o que você propõe aqui? O que você propõe de cena? O que você propõe, sei lá, seja movimentos nos PBTAs, seja qualquer outra mecânica narrativa que exista, eu sinto que eles trazem isso, né? E eu acho que isso combina um pouco com o estilo que eu vejo no seu estilo de mestragem, acompanhando, que é esse estilo de também chamar o jogador pra criar junto, né? De onde que veio isso, cara? Como é que é essa história como mestre? Cara, olha, eu sou meio velho, né? Então eu comecei faz tempo. Eu comecei a jogar, cara, em 94 com GURPS. Então é totalmente diferente do que eu jogo hoje, né? Então a gente começou a jogar meio que um pseudo GURPS, que eram uns amigos que tinham jogado com outra galera, eles não entenderam direito a regra, eles não tinham os livros, e aí a gente começou a jogar, coisa de criança, eu tinha 9 anos de idade. E a gente começou a jogar meio que no improviso, e aí a gente foi comprando livro e tal, e aprendendo. E eu joguei, digamos assim, esses jogos, os mais marcantes aqui no Brasil, né? GURPS, Vampiro, o D&D, eu peguei bem a época do D&D 3.0 e 3.5 ali no começo dos anos 2000, e eu joguei mais ou menos assim, sem parar, até meados dos anos 2000, assim, acho que 2005, 2006. Depois eu parei bastante tempo, e isso fez muito, esse rolê do RPG indie, do narrativo, diz muito sobre como eu voltei a jogar, porque eu tava um dia trocando ideia com uns amigos no Discord sobre Cthulhu, Cthulhu Mitos e tal, e alguém falou, pô, a gente podia jogar RPG disso. E aí eu tava muito tempo fora, eu nem sabia se os jogos tinham chegado no Brasil ou não. Na minha cabeça, não, né? E aí eu falei, acho que a gente pode jogar em GURPS, né? Tipo, é um jogo que eu domino. Vou procurar regras de sanidade. E eu caí no blog, eu não sei se você conhece, que é o Pontos de Experiência do Diogo Nogueira. Sim, conheço demais. Ele não tem publicado mais no blog, mas nessa época, em 2013, ele tava bem ativo. E eu redescobri o RPG ali. E eu tava lendo, eu achei lá as regras que eu queria, né? Ele comentando, acho que o artigo nem era dele, mas aí eu comecei a acompanhar o blog e comecei a redescobrir o RPG, e um dia ele fez uma live, era o Google Hangout, nem tem mais, né? Nossa. Google Hangout, e que ele fez acho que era com o Ricardo Malen, que é um cara lá de Brasília, acho que do D30, que é um grupo lá que fez até uns encontros, e fez, acho que é Daniel Santana, eu não lembro, mas eles fizeram um hangout falando de RPGs de narrativa compartilhada. E eu nunca tinha ouvido falar disso, era totalmente alheio. Então eles começaram a comentar, falaram de Fiasco, de Violentina, de Polaris, um monte desses jogos Shotgun Dice. E aí eu fiquei maluco com esses jogos. Aí eu em pouco tempo comprei alguns que tinham publicado aqui no Brasil e voltei a jogar. Então eu vim muito influenciado por esse movimento indie que eu fui conhecendo cada vez mais e me apaixonando. E acho que muito do meu estilo hoje de narrar, ele é muito influenciado por jogos da Apocalypse Engine, porque é muito que eles todos têm uma base semelhante, né? E tem os princípios, o que você deve fazer, como você deve conduzir o jogo é um diálogo, você faz perguntas, usa as respostas, e eu acabo incorporando isso muito no meu estilo, que quando eu tô jogando praticamente qualquer coisa. É claro que às vezes eu vou usar mais ou menos, dependendo do jogo, mas eu acabo usando isso em todos. Virou muito do meu estilo, de tipo, faço um monte de pergunta e tal. Então vem muito disso, desses jogos que são um dos meus favoritos, assim. Monster Hearts, por exemplo, é o meu jogo favorito, eu diria. Mas eu gosto muito de Apocalypse Engine no geral, assim. É a minha engine favorita, assim, eu adoro. E cara, uma coisa que eu percebo
percebo que me ajudou muito enquanto jogador e mestre foi exatamente me tornar uma pessoa que se interessava e testava outros sistemas. Porque eu acho que é possível, sim, você jogar qualquer coisa com qualquer sistema. Eu vejo o sistema de RPG como se fosse uma ferramenta. No sentido de, tipo assim, se eu vou bater um prego na parede, eu vou usar o martelo, que é a melhor ferramenta para aquilo, né? Eu até posso tentar usar o serrote, mas, pô, o serrote foi feito para serrar madeira, né? Se eu for tentar bater um prego e tal, eu posso até conseguir, mas não vai ser tão elegante, eu vou me machucar, vai demorar mais. Eu percebi que testar outros sistemas, mesmo que eu queira continuar, sei lá, jogando D&D, por exemplo, traz isso, me traz ferramentas que eu posso incorporar e que mudam o jeito que eu abordo o jogo. Você percebe isso no seu jeito de jogar e mestrar? Você percebeu isso ao longo do tempo também? Ou... Com certeza, com certeza. Inclusive, essa é a minha visão sobre os jogos, né? Como ferramenta aqui. Eu acho que a analogia que você fez é bastante adequada. Acho que muda muito porque você vai conhecendo outras leituras, outras visões dos jogos, outras maneiras de resolver certos problemas. Depois que você descobre isso, é muito difícil você ignorar, né? Se foi algo que funcionou, que clicou para você. Então, esse conhecimento de outros acaba impactando na maneira geral que eu abordo qualquer jogo, né? Que vai agregando, né, essa experiência, essa vivência dentro do jogo. Eu acho que isso acontece com muitas coisas, né? Sei lá, você vai assistir um filme e aí você não tem muita bagagem. E aí o filme clica pra você de um jeito, mas aí você já assistiu dezenas, centenas de filmes. Aquelas referências que você vai trazendo vão te dando outras leituras, né? Vão te fazer experienciar aquilo de outra maneira. Eu acho que com o RPG não é diferente, sabe? Isso, cara, faz todo sentido, né? E a gente viu isso acontecer na prática aqui no canal, porque a gente tem um clube do livro, né? E aí todo mês a gente pega um livro pra ler, e a gente pegou alguns clássicos e tal, né? Geralmente a gente lê fantasia e ficção científica, mas a gente lê de tudo, né? E, sei lá, a gente leu Drácula, né? A gente leu Moby Dick, a gente leu vários clássicos da literatura, e quando a gente vai lendo outros livros, né? A gente, sei lá, nós lemos A Roda do Tempo, a gente leu Duna, a gente vai vendo todos esses influências, e quanto mais bagagem a gente vai tendo, mais critério também, mais chato a gente vai ficando, em certo sentido, né? Tipo, pô, velho, com certeza. Isso aqui claramente é uma cópia daquilo lá, então isso aqui é muito... Poderia ser mais, e não é, assim, tem potencial, mas não é tão desenvolvido, né? Cara, eu vejo isso muito no sistema, às vezes, sabe? Eu sinto que sistemas, eles brilham muito, sei lá, pra one shots. Tem outros sistemas que brilham muito pra campanhas longas, sabe? E pô, velho, eu tenho uma sensação de que é tanta coisa legal que eu queria jogar. E é tão pouco tempo, cara, que ultimamente eu tenho escolhido e tentado escolher com cuidado as experiências que eu quero tentar jogar, né? Não colocando essa expectativa que tem que ser legal, né? Porque aí, assim, pô, aí fica muito pesado, assim, né? Tanto pra mim quanto pros jogadores, porque vai ter que ser legal. Porque a gente não sabe, cara. Mas eu acho que, pelo menos, assim, acho que o sistema, ele importa nesse sentido da gente... Beleza, esse sistema ajuda a emular e essa experiência. Vamos tentar jogar ele? Vocês estão afim? Vocês estão na mesma vibe, né? Eu sinto que estar na mesma vibe, na mesma frequência, e essa relação do grupo, ela ajuda muito no bem-estar e na longevidade da mesa, né? Como é que você vê isso aí, essa relação do grupo para essa longevidade? Cara, eu concordo 100%, assim, com o que você colocou. Eu acho que no final, sim, eu sou muito adepto do sistema importa. Por mais que eu acho que aquele texto que deixa essa frase famosa tem seus problemas, tem algumas coisas ali que estão superadas, mas eu acho que o sistema, ele acaba sendo, como você disse, uma ferramenta, assim, ele intermedia, né? Ele é como se fosse a interface sua como jogador, como narrador, com a narrativa. Então ele importa muito. Mas eu acho que aquele ponto que vai ser o diferencial, que vai definir se uma mesa foi ok, se ela foi ruim ou se ela foi incrível, é essa coisa do grupo. É ter essa química e às vezes as mesmas pessoas com diferentes jogos, nem sempre tem a química. Por exemplo, a gente joga lá no TR, muitas vezes tem o exato mesmo grupo, mas nem sempre clica, nem sempre funciona, nem sempre essa química acontece. Especialmente para jogar no TR, no canal, o Noper fala que eu faço typecasting, porque que nem você falou, pô, vou chamar alguém para jogar no TR, eu tento chamar alguém que eu acho que vai se dar bem com a gente, com o nosso estilo de jogo, e que a pessoa curta o que a gente
incentivar a jogar ali. A proposta do jogo, que nem você disse anteriormente, é importante todo mundo estar na mesma página. E isso às vezes acontece, por mais que a gente faça a sessão zero e tal, às vezes acontece que tipo, cada um tá jogando um jogo diferente, ou cada um tá com uma expectativa diferente. Por isso que também a gente foi, eu acho que ao longo do tempo, melhorando muito essa questão da sessão zero do canal, assim, fazer uma boa sessão zero para tentar minimizar os problemas, não que não aconteçam, acontecem, mas a gente tenta fazer isso para colocar, alinhar a expectativa mesmo, definir limites, definir ferramentas de segurança e coisas assim. Eu acho muito importante. Isso, cara, é o que eu mais repito aqui no canal, sessão zero, né? Eu acho que, assim, eu levo muito pro meu lado, né, de psicólogo, de ficar falando dessas relações interpessoais aí na mesa e como elas influenciam, sabe? Então, eu acho importantíssimo a gente definir limite, o que a gente espera, ter feedback, né, durante o curso da campanha, se for uma campanha longa, né, para que todo mundo esteja confortável, porque eu percebo isso. Se a gente consegue criar um clima agradável, onde a pessoa pode ter voz para falar, ela pode ter voz para dar o pitaco dela no jogo, né, enquanto personagem, para agir, para desenvolver o personagem, ou para fazer o que quer que seja que ela queira fazer, eu sinto que é meio caminho andado, é como se eu estivesse preparando o terreno, um terreno fértil, para que uma plantinha pudesse nascer, sabe? E ela pudesse ali florescer melhor. Não significa que necessariamente, eu tô regando ali aquilo, não significa que a planta necessariamente vai nascer, às vezes não nasce, mesmo assim, porque, sei lá, cara, não tá no nosso controle, mas pelo menos criar o ambiente, eu acho que, assim, é meio caminho andado, né? E uma coisa que eu percebia, cara, e que, assim, principalmente quando eu tava começando a mestrar e jogar, é que, assim, eu queria trazer muitos meus amigos para jogar os jogos comigo, minhas campanhas. Eu geralmente mestro mais, né? Aquele papel do mestre, eu até curto mais mestrar do que jogar, apesar de gostar de jogar também, né? Mas eu gosto desse papel de mestre também. E, pô, eu ficava, velho, eu tô com uma ideia legal, quero chamar meus amigos. E às vezes eu não tava na mesma vibe do que a deles e me forçava a jogar o jogo, ou forçava eles a jogar comigo, ou eles insistia pra que jogassem, porque, pô, eu gosto daquela pessoa. E com o tempo eu fui entendendo que, pô, pode ser meu amigo e tudo mais, mas eu entendo que talvez, né, tá tudo bem, você não tá nessa vibe desse jogo porque é um cara que gosta mais, sei lá, de fazer um combo, né? E tá tudo bem com querer fazer combo, né? Se é estilo de mesa que você quer jogar, mas se eu não tô no mesma vibe, a gente vai se frustrar, porque eu vou puxar a mesa pra um lado, você vai puxar pro outro, e a gente não vai chegar num consenso, né? E a gente não precisa deixar de ser amigo por conta disso, né, cara? Como é que você lida com isso, cara? Queria ouvir sua opinião. Cara, eu concordo muito com o que você falou, mas foi algo que também a gente bateu cabeça, isso gerou certos conflitos, certas frustrações dentro do TEAR, de às vezes, uma pessoa queria jogar um determinado tipo de jogo, ou um determinado jogo, e o resto não tava afim, isso gerava uma frustração de, puta, a galera não tá na minha, e isso, como você falou, é ruim, porque às vezes essa coisa de, pô, vou jogar forçado, vou jogar porque eu gosto da pessoa, mas você não tá afim, e gera no máximo uma mesa, digamos assim, medíocre, uma experiência medíocre. E tudo bem, às vezes isso vai acontecer, mas é muito ruim você jogar nesse rolê forçado. Então foi algo que a gente foi alinhando, foi entendendo dentro do TEAR como grupo. De às vezes assim, olha, tô afim de jogar tal jogo e a galera não tá. Beleza, vamos chamar outras pessoas. E aí eu narro o jogo que eu quero para outras pessoas que estejam realmente afim. Ou tipo, eu deixo de jogar tal mesa, que eu não tô muito na vibe. Por exemplo, por muito tempo eu não tava afim de jogar fantasia medieval, que é um tema que o Chess gosta muito. E aí eu deixei de jogar várias mesas e ele jogou, mestrou e foi foda. Ou às vezes eu, tipo, sei lá, Kids on Bike, a galera não tava muito afim, só o Capo aceitou, chamei outra galera e foi maneiro. E acontece. Eu acho que com a maturidade que a gente foi adquirindo ao longo dos anos, a gente foi se encaixando melhor de falar, pô, tá tudo bem um de nós não querer jogar um determinado jogo, ou ninguém querer, pô, chama outras pessoas e beleza, vambora. Eu acho que isso vem com o tempo, assim, e vem com essas experiências que você falou que às vezes são meio frustrantes, meio ruins, assim, mas eu concordo demais com o que você falou. E eu acho que essas experiências, mais ruins que elas sejam, né, eu às vezes viajo demais no RPG porque eu fico fazendo paralelos com a vida, né? E eu acho que essas experiências frustrantes e tudo mais, elas ensinam muito pra gente, também pra vida, sabe, no sentido de, pô, velho, aprendi isso agora, vou levar pra próxima mesa esse aprendizado, tá tudo bem eu não gostar da mesma coisa que a outra pessoa, e a gente pode se dar bem, saber lidar com essa diferença mesmo, sabe? Eu, por exemplo, né, eu não sou uma pessoa que, cara, combate, eu sou horrível pra fazer combate, né? Você é aquele cara que gosta mais de levar pro desenvolvimento de personagem, pra mistério, mas na hora que vai fazer combate, eu sou horrível. E aí eu ficava me forçando a jogar muitas vezes
vezes quinta edição e quinta edição e quinta edição, porque todo mundo tava naquela vibe, mas eu me sentia extremamente frustrado porque eu não conseguia colocar um combate que desafiasse os jogadores e era aquilo que eles queriam, sabe? E aí eu falava, pô, velho, e eu sentia que isso era uma culpa minha, que era uma falha minha. E eu acho que isso tem uma parcela do jogador, mas tem uma parcela também que eu vejo, que é como a comunidade aborda muitas vezes o certo no RPG. Tô usando entre aspas aqui, o que é certo, né? Que é assim, o RPG eu vejo que, ao meu ver, ele surge muito a cultura do faça você mesmo. E o que eu acho incrível é que a minha mesa e a sua, por mais que a gente esteja jogando o mesmo sistema, se são mesas diferentes, ela vai ser diferente porque nós somos pessoas diferentes. Sim. E a gente pode criar, e a gente pode pensar em coisas diferentes e como levar. Existe uma tradição que é quase uma tradição não falada, é uma tradição de como abordar aquelas regras ali, que ela é diferente de mesa pra mesa. Mas eu vejo que, não só do D&D quinta edição, mas de sistemas que levam mais pra essa gamificação, muitas vezes tem uma tradição do que é o certo. Ou seja, você está jogando RPG certo e você está jogando RPG errado. Tem uma dúvida de regras aqui. Em vez de, sei lá, a gente criar aqui nossa arbitragem, vamos combinar aqui como é que a gente vai fazer? Eu vou lá no Twitter do Jeremy Crawford ou em outro lugar assim, que é o Santo Graal, pra saber qual que é a regra certa, porque se eu não uso aquilo, se eu não uso regra tal, eu estou errado. E eu vejo que isso vai criando uma responsabilização gigantesca nas costas do mestre, de que ele é o responsável por fazer a mesa divertida, de ele é o responsável por fazer os NPCs serem legais, de que ele é o responsável por entender tudo e saber as minúcias de regras, sendo que eu não vejo que isso é de verdade, assim. Eu acho que essa tradição do RPG certo, eu sinto que ela é nociva, cara. Mas às vezes eu fico pensando que isso é só uma viagem da minha cabeça. Pô, será que eu tô viajando isso? Você como uma pessoa com mestre mais experiente, como é que você vê isso, cara? Cara, eu acho que tem alguns aspectos aí no que você falou, né? Essa questão, abordando um pouquinho, essa questão falou da pressão, né? Do mestre, de ser o responsável pela diversão de todo mundo. Isso é algo que eu acho que ao longo dos anos eu fui me desmistificando, assim, na minha cabeça, que, tipo, o mestre é só mais uma figura ali, ele tem responsabilidades diferentes, e às vezes ele tem mais depende, varia de jogo pra jogo, mas às vezes ele tem mais responsabilidades que o restante, mas ele não é o único responsável. Eu vejo muito numa tendência do design moderno, de novos jogos, deles já abordarem nas suas páginas, nas suas orientações de tipo, cara, não é a sua responsabilidade, é a responsabilidade do grupo como um todo, essa diversão. E você ser muito honesto. Um dos últimos jogos que a gente jogou lá no canal foi o Fábula Última. Fábula Última, por exemplo, ele tem uma questão muito interessante sobre honestidade e clareza. Você ser muito honesto e claro sobre as coisas. Só pra, sei lá, dar um exemplo disso. Às vezes tem aquela pergunta, tipo, mestre, meu personagem consegue fazer tal coisa? Ele consegue pular esse muro e passar desapercebido pelos guardas? Aí o mestre fala assim, não sei, joga os dados. E aí o Fábula Última vem e fala assim, não, aqui você vai ser claro, você vai ser muito honesto. Se o jogador te perguntar, você vai dizer, pra fazer, você conseguiria se você fizer um teste assim, assado. Não tem essa coisa de tipo, vai ser uma surpresa, ou tipo, toma cuidado com o metagame, mas também, e aí eu acho que é um aspecto até mais interessante, você ser muito honesto com as suas intenções e com o seu estado. Por exemplo, teve algumas sessões que a gente jogou lá no TR, que o Chess falou assim, cara, eu não tô muito bem hoje. Eu não queria cancelar o jogo, mas eu não tô no meu melhor estado. Vocês seguram a sessão pra mim? Quando ficar aquele silêncio, vocês vão chegar junto, em vez de, tipo, jogar pro narrador, e a gente, não, pô, vambora. Você não tá muito bem hoje, a gente vai legal, segurar cara. A sessão. E eu acho que é um pouco disso, de tirar esse peso do narrador e tal. E já sobre a questão das regras, eu acho que é muito... Claro, tem gente que é muito barato, e eu não vejo problema nenhum quanto a isso, barato ser, tipo, não, eu quero investigar essa regra, eu quero investigar essa dinâmica. Por exemplo, lá no grupo do Noper, lá que eles brincam que é a pirâmide do Pathfinder, tem algumas figuras ali como o Chess, o Noper, a Vitória, o Max, que eles têm muito rolê de tipo, pô, vamos nos aprofundar das mecânicas, nas nuances das mecânicas do Pathfinder. E é o rolê deles. E tudo bem, mas às vezes é a questão de tipo, cara, nesse espaço que a gente tá aqui jogando, tem espaço pra gente errar. E tudo bem. Se a gente falhar numa regra, a gente rever depois, o jogo vai continuar agora, a gente vai checar isso depois, a gente vai discutir. Ou que nem você falou assim, cara, essa regra aqui, pô, no nosso grupo não tá funcionando, não tá bacana. Vamos usar uma regra opcional, que nem lá na mesa que eu jogo também no No Perd Pathfinder, a gente usa uma regra opcional do ponto herói, que o grupo achou que é mais interessante do que a original, e tudo bem, vambora. Eu acho que é muito sobre honestidade. O que eu não gosto é assim, o narrador sacou
aplicou uma regra do nada, fez uma mudança na regra e não comunicou ninguém, não discutiu com ninguém e, tipo, só aplicou e, tipo, é minha mesa, minhas regras, tá ligado? Isso eu não curto. Agora, se for conversado, falar, não, a minha interpretação dessa regra é assim, tudo bem, galera, vamos seguir desse jeito? Pô, bora. Eu acho que é muito sobre isso, assim, no final das contas. Eu gosto muito de quando, exatamente disso que você disse, né, dessa ideia da gente horizontalizar mais, assim, tirar o Messi desse pedestal e entender que ele tá ali numa função diferente, sim, ela é diferente, mas não é superior, sabe? Ele não é melhor do que ninguém, ele é um jogador como o outro, com uma função diferente, é igual o goleiro, sei lá, no futebol, sabe? Ele é um jogador como qualquer outro. Sim, eu acho que também pensar que essa pessoa que tá exercendo, ela também tem os desejos dela, também tem os gostos, ela também tem coisas que ela não é um garçom, porque eu vejo muitas às vezes a galera falando assim, não, porque o narrador ele tem que servir os jogadores, e não é assim, ele também tem vontades, ele também tem coisas que ele curte no jogo, coisas que ele não curte, sabe? Eu acho que muitas vezes, e eu me vejo, e eu tô falando, essa fala é muito pessoal, né, eu tenho uma tendência a querer realmente proporcionar uma experiência legal pros meus jogadores, e muitos mestres, eu vejo isso ressoando com muitos mestres, né, você quer ser um anfitrião legal, você quer proporcionar algo interessante pros jogadores, só que muitas vezes essa tradição, essa narrativa de que você é esse garçom que chega ali e serve, oi senhor, tome aqui uma experiência divertida, não é assim que funciona, até porque como é que eu vou saber o que é o divertido pra você, né, cara? Veja, tem gente que joga sistemas aí de horror cósmico, em que, cara, às vezes na sessão inteira vai ficar aquela tensão, ninguém riu, mas, cara, todo mundo se divertiu, porque diversão é algo muito subjetivo, né, muito, muito subjetivo, né, então você assumir esse papel de que eu sei o que é divertido, de que eu vou tomar as decisões por mim, porque eu sei pra onde a mesa vai, sabe? É lógico, você tem uma noção maior eles falam a big picture, né, a visão maior da campanha e tudo mais, mas isso não significa que, por ter essa visão, você precise levar ou conduzir a mesa pra um lado que você quer, sabe? Eu sinto muito isso. Sim. Eu acho que eu aprendi e tenho aprendido que muito do papel do mestre, ao meu ver, abrir mão do controle, cara, sabe? Sim, concordo muito. Deixar o caos aí acontecer e ser quase como se fosse um balizador. E galera, sabe? Aquele mestre de cerimônias, muitas vezes, galera, vamos, se a gente fizer isso, se a gente fizer aquilo, vamos pra cá, né? Sim, concordo. Mas eu concordo, inclusive, com o que você falou, assim, acho que existe uma tendência e muitos mestres narradores, eles vão ir nessa tendência de tipo, eu quero proporcionar uma experiência legal, porque acho que vem muito também dessa questão de você ser um anfitrião, saca? Tipo, quando alguém vem na sua casa, você quer que a pessoa, seja bem tratada, você vai servir a pessoa, e a gente tende a fazer isso. Só que também eu acho que pode ser uma armadilha de tipo, o narrador se anular, saca? Ele se anula só pra, tipo, eu só vou proporcionar, e às vezes ele acaba, que nem você falou nos exemplos, a galera curte combate, mas eu nem curto, mas eu vou aqui me esforçar pra proporcionar esse combate, mas, o combate não é a minha. E acho que é importante a gente encontrar ali um meio termo de não se anular completamente, de, vou fazer um bagulho que a galera curte, mas também vai ter coisas que eu curto, também vai ter aquele momento que eu vou usufruir ali, eu vou ter a minha diversão dentro dessa função que é narrar. Porque aí você tá falando, eu tava pensando exatamente, sabe quando você vai numa loja, sei lá, vou numa farmácia, ou na loja de roupa, e chega aquele vendedor atrás de você falando assim, ei, posso ajudar alguma coisa? Aí você fala, não, eu só tô dando uma olhada aqui, mas eu posso ajudar? Você talvez queria isso. Não, eu só tô dando uma olhada, eu só queria ficar de boa aqui e dar essa olhada. Não, mas, cara, é chato isso, sabe? Então, muitas vezes, eu acho que o extremo que pode acontecer é isso, assim, deixa eu te oferecer essa experiência legal aqui, olha, essa experiência aqui, isso aqui, galera, sabe? É uma insistência que às vezes não é necessária, às vezes a pessoa precisa de espaço pra entender primeiro o que ela quer dentro da mesa, muitas vezes isso leva tempo, né, pra você, deixa eu entender, entrar no personagem, porque eu vejo, uma coisa que eu vejo enquanto eu jogo, é o seguinte, demora um tempo pra você calçar o sapato do personagem e entrar de fato. Porque você pensou ele, mas às vezes na mesa, na relação com outro jogador ali, o personagem às vezes sai de um jeito completamente diferente, ele se manifesta diferente do que você tinha imaginado. Cara, eu acho isso incrível demais, né? De dar essa liberdade pro personagem, né? Quando você cria personagem, você cria esses backgrounds mais rígidos ou você permite isso também? Cara, aí é muito pessoal isso. Eu gosto de criar só coisas básicas, elementos básicos, e a criação desse background vai sendo criada
criada por demanda. Então, em vez de eu chegar com todo o background, já fiz isso muito na minha adolescência, mas hoje eu gosto de alguns elementos definidores ali, vai dar um basicão pra eu partir disso, e depois eu vou criando por demanda. Então, sei lá, senti que no meio do jogo vai ser interessante ter um passado X, vambora, porque eu concordo muito com você. Por mais que você pense um personagem ali, você tem uma ideia até bem concreta do que ele vai ser. Quando você começa as interações, esse personagem, ele vai ser construído a partir dessas relações, a partir do reflexo. Como que ele interage com fulano, como que ele interage com a história. Isso que você falou demora um tempo. Eu gosto de deixar esses espaços em brancos para ir preenchendo aos poucos, né? Esse é muito o meu estilo enquanto jogador, de não chegar com nada muito concreto e tal. Chegar só com um rascunho ali e descobrindo o personagem ao longo do tempo. Eu também faço muito isso, né? Mas eu até achava antigamente que, então não cria personagem de background longo. Eu achava que era, entre aspas, um defeito, uma falha, porque isso ia te limitar. Mas eu acabei conhecendo vários jogadores e jogadoras que conseguem fazer um background longo, mas não permitem que esse background seja um roteiro. Ou seja, esse background longo, ele é ressignificado pelas ações na mesa. E aí eu acho interessante demais, porque você tem profundidade, você tem tudo isso, né? Mas é isso, assim, eu acho que o legal, ao meu ver, eu gosto nas minhas mesas, por exemplo, seja como jogador, como mestre, é que a interação ali, que é a coisa única do RPG, cara. Em livro você não vai ter essa interação, em filme você não vai ter. Que ela ressignifique isso tudo como se fosse o personagem vivo, né, cara? Isso é muito legal. Quando o personagem olha pra uma experiência passada, ou você olha pro personagem no início e olha pra ele depois e fala, pô, velho, teve uma mudança aqui, sabe? Uma evolução, uma involução, seja o que aconteceu, mas teve movimento, sabe? Aconteceu algo aqui que foi vivido dentro da mesa, e não algo que eu só escrevi, sei lá, eu sou o herdeiro do Deus, tal, sabe? Total. Tem uma vertente aí no game design, o Júlio Matos, que um autor de vários jogos nacionais, ele fala muito que o RPG, enquanto obra, ele é uma obra incompleta, né? O livro, o manual, aquele jogo, ele é incompleto. Ele só vai ser completo quando ele estiver sendo jogado na mesa. Ele vai ser... ele só vai acontecer enquanto sendo jogado, assim. E eu acho que é um pouco disso, tipo, dessa coisa viva, de você também não ficar muito preso ali, de você ter essa fluidez, de tipo, vamos construir esse personagem, ele vai se desenvolvendo. E isso com a história também, sabe? É muito também do meu estilo de narrador, de tipo, por mais que eu tenha alguma criação ali, o jogo vai ser mais ou menos assim, eu deixar espaços em branco para os jogadores completarem, para dar uma coisa pessoal e ter esse senso de que, tipo, a gente criou isso junto, não foi, que nem você falou, uma coisa horizontal, não vertical, não cheguei, olha que essa é a minha história, vocês vão jogar a minha história, não, a gente vai criar uma história junto. E isso é legal, assim, porque eu gosto muito de jogar o SR, né, eu jogo, ultimamente a gente tô com a campanha aí de Old Dragon, né, mas eu uso muito isso nas mesas, que, por exemplo, a gente faz um hexcrawl, eles fazem exploração de hexágono, mas é eles que mapeiam a mesa, às vezes eu falo pra ele, vocês encontraram um ponto aqui, o que você achou? Como é que é esse cara que vocês estão vendo? Eu puxo pra eles, eu usei uma mecânica que é do 13ª Era, no início da campanha, que é, eles criaram a verdade sobre o mundo, sabe? Pô, vai ter isso aqui. Essa mecânica. E tipo assim, isso aparece na campanha, né? Tem muita coisa que pode melhorar, tem muita coisa que a gente vai discutindo e erra durante a mesa e é normal, né? Mas eu acho que em qualquer estilo de jogo, você ter essa liberdade pra deixar o jogador criar também. Agora, eles encontraram, sei lá, 3 filhotes de urso coruja. Eles estão, em vez de brigar, em vez de lutar, matar as criaturas, eles estão treinando elas, né? Chegaram lá numa caverna Goblin, em vez de matar todo mundo, fizeram um acordo e viraram amigo dos Goblins, entendeu? Então, isso, cara, é muito louco. E se eu tivesse chegado e falado, os Goblins são maus e tal, e vocês têm que lutar contra eles, talvez isso nunca ia aparecer, porque ia ser uma vontade minha imposta sobre eles, com certeza, né, cara? E sei lá, eu acho muito, muito importante essa abertura, sabe? De criação, sabe? É muito o que você falou lá atrás de você abrir mão um pouco do controle. Não, cara, vamos criar isso junto. E eu acho que a satisfação de quando existir isso, essa criação coletiva, eu acho que é o momento mágico do RPG, né? Você falou quando você tem esse sentimento de eu ajudei a criar isso. Eu não vivenciei uma história que foi me colocada, que foi me posta. Eu ajudei a criar essa história, eu ajudei a criar esse cenário, esses elementos, eu influenciei. Isso é muito gostoso, assim, no geral. Eu curto muito. Esse é muito o meu jeito de experienciar o RPG, assim. Demais, cara. E, cara, tem uma pergunta que eu faço aqui, geralmente, nos podcasts. No primeiro momento, parece que ela pode ser
ser que ela não pareça muito a ver com RPG, mas eu gosto de fazer. Talvez, assim, se não souber responder de cara, não tem problema, mas é o seguinte, né? Se você pudesse conversar, né, uma noite de jantar ali, né, com uma pessoa famosa, pode ser do RPG ou pode ser fora do RPG. E você tem um momento ali pra você trocar uma ideia, pode ser uma pessoa que já morreu ou que tá viva, tanto faz. Mas qualquer pessoa famosa, assim, quem que você escolheria pra bater um papo, trocar uma ideia, ouvir, né, e jantar dessa forma? Cara, eu não sei, acho que tem algumas opções, assim, não sei, vou meio de, que veio na minha mente agora, meio de Perfeito. bate-pronto. Eu acho que o Isaac Asimov, assim, que eu acho que um cara que tinha uma visão, assim, ele foi um visionário, ele previu algumas coisas, assim, que é bastante impressionante. Você fala, cara, como que esse cara imaginou isso lá atrás, que tá acontecendo hoje, que, porra, eu acho que eu bateria um papo com ele, assim, tirando essa barreira de pular atrás. Pô, como que você chegou nessas ideias? De onde veio? Como que foi isso? O que você pensou? O que você queria passar com isso? Acho que seria essa a minha resposta. Eu também fico... Cara, eu sou fascinado pelo Asimov, porque a gente leu a Fundação aqui, né, no Clube do Livro, né? E, cara, o tanto de tema atual, é tão atual e fala tanto da nossa realidade hoje, né? Sabe? Tema social mesmo. Você fala, pô, é ficção científica, essas leis da robótica, não sei o quê. Tem uma entrevista dele, já viu essa entrevista dele falando sobre internet? Tipo, antes da internet... É incrível. É incrível, cara. É incrível. Ele falando, pô, cada pessoa vai ter uma biblioteca nas suas casas, eles vão poder acessar, né? Aquela visão dele era tipo assim, como se fosse realmente um trambolhão, né? Sabe? Mas, pô, velho, é muito, mas muito louco você ver que como que o cara pode olhar pra realidade dele e ter esse nível de visão, né? Tem um conto dele, não sei se você já leu, que chama, acho que é A Última Pergunta. Já viu esse? Sim, já. Cara, já. É incrível. É muito... Galera, recomendo pra quem tá aí. É muito foda. É de arrepiar. Inclusive, Nossa. é muito legal nesse conto, quando em algum momento... E uma coisa que ele não previu, né, foi as coisas serem pequenas, né? Tudo foi crescendo de tamanho. E daí ele narra que um computador, ele tem o tamanho de um planeta. Ele é um planeta, praticamente. Só que as pessoas acessam ele com um dispositivo que é muito um celular e um processamento em nuvem. Daí você fala, cara, como que esse maluco previu isso lá atrás, um processamento em nuvem? Tipo, uma assistente, tipo a Siri ou a Alexa, que faz um processamento em nuvem. Tipo, caramba, isso lá na década de 50, sei lá, 60, é muito louco. Cara, é muito louco, cara. Nossa. E eu faço essa pergunta, cara, porque ela diz muito pra gente sobre, assim, nossas referências, sabe? De quem que a gente... como que a gente vê o mundo, muitas vezes. Eu acho que combina muito com tudo isso que a gente tá falando aqui, sabe? Essa observar a realidade, né? Tentar ver por outro... Isso é muito legal, cara. Muito bacana, cara. Cara, eu queria te agradecer, cara, demais, assim, por esse papo. Eu que agradeço, pô. Cara, muito bom bater papo aqui com você, assim, novamente, né, reiterar a importância que o Teatro dos Mundos teve aí no Dados Críticos como um todo, né, muita referência, assim, que eu uso, me inspiro demais. Assim, pra galera que porventura talvez não conheça, tá ouvindo aqui, curte o nosso papo, como é que eles encontram o Teatro dos Mundos? O que vocês estão produzindo, né, e onde que acha isso aí? Perfeito. Bom, a gente tá presente em vários lugares, mas acho que especialmente no YouTube, então vocês acham youtube.com/TeatrodosMundosRPG, mas a gente também faz transmissões na Twitch, né? Então, twitch.tv/TeatrodosMundos. E como a gente comentou no papo, o TR é meio caótico nisso. A gente meio que desapegou de, tipo, a gente precisa ter uma agenda certinha, sempre tá produzindo. A gente produz quando dá vontade, quando a gente se sente bem. E eu não sei quando esse episódio vai ao ar, mas a gente tá pra estrear uma mesa que vai ser a continuação do Chosen Ranger, que a gente jogou há uns 4 anos atrás, que foi em Fate. Agora eu fiz um hack do FEV, né, que é um jogo Powered by the Apocalypse, e a gente deve começar agora no dia 30. No dia 30 a gente vai jogar às terças-feiras ali a partir das 8. Então, ser uma campanha pequena aí, uns 10 sessões. E acho que é isso. Bacana, cara. Novamente, esse espaço que tá aberto, sempre que tiver um projeto novo, quiser trocar ideia de RPG, bater papo, pode vir aqui, cara, tá? Demorou. As portas estão abertas. E galera, né, se você quiser apoiar Dados Críticos, você pode apoiar mandando esse episódio pros seus amigos, manda lá no grupo de RPG, fala, olha que legal esse papo aqui, se você tiver gostado também, né, pode ser que você não tenha gostado, e aí você pode mandar e falar, nossa, olha esse papo aqui, não gostei, pode mandar também, e caso você queira, tá, não é necessário, mas se quiser, tem um apoia-se também, que a partir de R$8 aí, é valor de cachorro quente, você recebe todos os vídeos antecipados, faz parte do grupo do Telegram, onde a gente joga, troca ideia lá, e tudo mais, tá, mas é só se você quiser e puder. Galera, muito obrigado, Cass, e até a próxima, tchau, tchau. Falou, galera, tchau, tchau. Este podcast foi editado pelo Dados Críticos.